Deus me pediu para entregar 3 coisas para você hoje. Deus falou para mim: Samuel, vai entrar alguém nessa mensagem que precisa hoje ouvir algo profundo da parte de Deus. Eu estava aqui no meu cantinho e Deus disse assim: Samuel, tem alguém que está precisando muito de uma urgência. Porque já passou por muito processo, porque já chorou, porque já clamou, porque já enfrentou apertos na vida que achou que não ia conseguir sair desse tempo de adversidade, dessa tempestade de turbulência. E o Senhor me disse: hoje você vai entregar 3 coisas para esta pessoa. Primeiro, o Senhor me mandou entregar uma oração que vai abençoar a tua vida. Segundo, Deus me mandou entregar para você hoje uma confirmação sobre uma oração que você pediu a Deus. E terceiro, Deus mandou entregar um decreto para você sobre algo que o Senhor manda você se preparar, porque vai acontecer. Eu não sei como se encontra a sua vida, mas o Deus que me trouxe aqui, Ele conhece você e sabe da sua vida melhor do que ninguém. Eu sou apenas um mensageiro que o Senhor me selecionou para falar contigo hoje e dizer para você: se prepara, guerreira. Se prepara, guerreiro, porque tem muito projeto para você viver. Se prepara, homem de Deus e mulher de Deus, porque tem muita coisa para Deus fazer acontecer na tua vida. Satanás, ele sabe que se hoje você aceitar, abrir o teu coração e deixar Deus conduzir você, e deixar Deus guiar você, Satanás, ele sabe que tem muita bênção, que tem muita obra, que tem muito projeto, que tem muitas coisas que Deus fará acontecer na sua vida, e que Ele não vai conseguir fazer o que Ele tem planejado, porque Deus me disse: o inimigo, ele tem planos, o inimigo tem projetos para te entristecer, para te derrubar, para abater o teu coração, para fazer você sair da presença do Senhor, para fazer você perder a esperança, para tirar você do centro da vontade de Deus. E o plano do inimigo não era que você escutasse essa mensagem, não. Satanás não queria que você ouvisse esse recado de Deus. Ele queria, que quando esse vídeo chegasse na tua telinha, você fizesse isso, rolasse. Mas tu sentiu no coração. Quando essa mensagem chegou na telinha do teu celular, tu sentiu no coração. Tu sentiu algo dizendo para você: ouça o que o meu servo tem para dizer para você hoje. Eu quero te dizer, escute. O Senhor tem maravilhas para fazer acontecer na sua vida. O Senhor tem bênçãos que você nem imagina, porque eu estou falando com você hoje. Enquanto eu falo contigo, eu vejo o céu se abrindo ao teu favor. Eu estou falando com você hoje, enquanto eu falo contigo, eu vejo Deus preparando a providência, eu vejo Deus preparando o cenário. Eu vejo o Senhor apontando o dedo para você, para a tua casa e dizendo: é aquele lugar, é aquela casa, é aquele homem, é aquela mulher que foi selecionada, que foi selecionado, que foi escolhido para viver o meu projeto. Escolhida e escolhido para viver o meu propósito. Deus está dizendo: tem propósito para tu viver nessa terra, sabia? Eu estou falando com alguém que disse para Deus que estava cansado de chorar. Eu estou falando com alguém que já enfrentou altos e baixos. Eu estou falando com uma pessoa que sabe o que é chegar no seu limite, o que é procurar abrigo em um canto, procurar abrigo no outro e não encontrar um lugar para se abrigar.
Eu estou falando com alguém que sabe o que é precisar de um ombro amigo e não ter ninguém para você se consolar. Mas deixa eu te dizer algo de Deus. Tudo isso é uma fase. Deus conhece a tua vida melhor do que ninguém. E tudo isso que você está passando hoje é uma fase. E essa fase, como todas as fases, ela tem um ponto inicial, tem um meio e tem um fim. O tempo de Deus, ele é inevitável na nossa vida, é uma coisa que eu sempre aprendi. O tempo de Deus é inevitável na nossa vida. Eu aprendi isso com Deus. E o Senhor me deu uma palavra hoje para liberar para você. Escute, porque Deus mandou entregar 3 coisas: uma oração, uma confirmação e um decreto, porque tem algo que já era para ter acontecido e Deus manda dizer: se prepara porque você vai se surpreender. Se prepara porque não é só você que vai se surpreender. Tem muita gente que hoje tosse, olha para você, te observa, espera a tua queda, analisa você, tosse contra você e quer ver você caída, quer ver você cair. E Deus está dizendo hoje: eu, Senhor, tenho projetado coisa grande, tenho preparado coisa linda, tenho arquitetado planos, projetos, sonhos, tenho eu, Senhor, selecionado você para uma jornada de bênção, de crescimento, de amadurecer, andor e me assai. Eu tenho te preparado porque tenho eu, Senhor, decreto grande para concretizar na sua vida, crente, serva de Deus. Deus vai concretizar aquilo que Ele projetou para você viver. Deus vai concretizar aquilo que Ele preparou para você viver. E hoje o Senhor está dizendo para alguém que chegou aqui: não desista não, guerreira. Não desista não, guerreiro, porque tem muita coisa para tu viver. Não desista não, serva de Deus, servo do Senhor, porque tem muita coisa para tu alcançar. Tem muito chão para tu andar ainda, Deus manda dizer para você. Tem muito projeto para tu viver, Deus manda dizer para você. Ainda tem muitos sonhos para você alcançar. Quantas das vezes você não disse assim: eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais força para nada, e Deus está dizendo hoje: eu vou revigorar a sua força. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração profética pela tua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar aqui do lado, você vai procurar aqui uma aba para comentar. Você vai colocar o seu nome, o seu pedido de oração. Se tiver alguém que você queira apresentar, coloque o nome de alguém que você ama. Apresente aqui do lado. Pastor, tem um ente querido, um amigo, alguém que eu me preocupo. Apresente, escreva o nome. Se tiver algum desejo específico, um sonho, um projeto que você queira que Deus realize, apresente aqui do lado, que eu quero estar apresentando diante de Deus. Eu creio, guerreiro, eu creio, guerreira, que Deus ele tem lindos planos, projetos para você viver. Que Deus ele tem coisa grande para cumprir na sua vida. Os incrédulos, eles não acreditam nisso que eu estou falando. Mas eu não prego baseado naquilo que acredito ou não. Eu prego baseado naquilo que Deus ele manda eu falar. Porque o Senhor ele me disse: Samuel, eu vou falar querendo ou não. Crendo um ser humano ou não, eu vou falar, porque o Senhor ele já tem coração certo. Ele já tem alvo certo para ouvir esse recado e esse decreto. E eu tenho certeza que esse coração é o teu. Deus te escolheu hoje. Deus te chamou. Deus te selecionou. E eu vejo você crescendo. Eu vejo você brilhando, sabia? Eu vejo tu chegando tão longe, mas tão
longe, que quando você chegar lá, você vai dizer assim: obrigado, Deus, por ter me trazido até este lugar. Que quando você chegar na onde Deus projetou, você vai dizer assim: ó Deus, muito obrigado por ter me capacitado, por ter me segurado nas tuas mãos. Eita, Deus tremendo. E a pergunta que eu faço hoje para você: está preparado, guerreira? Está preparado, guerreiro, para viver o extraordinário de Deus? Está preparada a serva de Deus para viver o sobrenatural do Senhor? Para viver o que Ele tem projetado para a tua vida? Para viver o que Ele tem preparado para você? Porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem coisa grande para a tua vida. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem coisa sobrenatural para a tua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje o Senhor vai colocar a mão em muitos pontos que tu está precisando. Porque Deus me disse: o diabo marcou contra você para tentar atingir pontos da tua vida. O teu emocional, o sentimental, o espiritual, o familiar, o financeiro. E quantas das vezes a gente enfrenta coisas que a gente não entende o porquê que está acontecendo. Quantas das vezes a gente enfrenta situações que a gente diz assim: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Quantas vezes a gente enfrenta circunstâncias que a gente diz: e agora o que vai ser de mim? E agora o que será da minha vida? Quantas das vezes? Quantas das vezes você não passa por cenários na tua vida que tu diz assim: acabou. Já era, não dá mais, eu não aguento. E Deus está dizendo: eu sou Deus que seguro na tua mão, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que sou teu abrigo, que sou teu porto seguro, que sou a tua ajuda, o teu auxílio, o teu sustento na hora incerta, no momento incerto. Eu sou teu pai, sou teu amigo, porto seguro, estou contigo e vou fazer milagre aonde tu nem imagina. Apenas creia, se prepare, tome posse, porque o Senhor, Ele vai entrar com providência na onde o diabo disse que ia destruir. Deus, Ele vai tocar para curar. Não, do diabo disse que ia cancelar, Deus vai tocar para restaurar. Não, do diabo disse que ia causar dor, Deus vai tocar para gerar cura. Não, do diabo disse que ia tirar, Deus vai tocar para restituir. Não, de Satanás disse que ia ser perda, Deus está dizendo: hoje estou tocando para ser ganho. Não, do diabo disse que ia ter luto, Deus está dizendo: vai ter vida. Não, do diabo disse que ia ter fracasso, Deus está dizendo: vai ter vitória. Porque onde o inimigo disse que ia tocar, Deus, Ele vai entrar com providência para restaurar e para tocar, e assim cancelar o plano e o projeto do inimigo. Porque se tem alguém que eu conheço que tem capacidade de frustrar os planos do inimigo, esse alguém é Deus. E Deus está dizendo hoje: eu vou frustrar os planos do diabo em relação à tua vida. Tu foi chamado para um grande projeto. Tu foi chamado para uma grande jornada de crescimento, de vitória e de bonança. Sabia disso? Alguém disse assim por esses dias: vamos ver até onde ela consegue ir. Alguém disse assim: vamos ver até onde ele consegue ir. E sabe o que Deus está dizendo hoje? Se prepara, porque quem duvidou de você vai ter que te aplaudir. Deus manda dizer assim, ó, e não vai te aplaudir sentado. Não vai te aplaudir deitado. Vão te aplaudir de pé, Deus manda dizer para você. Aqueles que julgaram, questionaram, duvidaram e disseram: será que ela consegue? Vamos ver até onde ela vai. Vão te aplaudir de pé. Porque quem te comprou, quem te chamou, quem te escolheu, é maior do que tudo e que todos. Sabe do que Ele tem projetado, sabe o que Ele tem preparado e sabe o que é melhor para a sua vida, o seu Deus.
Ele te conhece melhor do que ninguém. O seu Deus, Ele sabe o que é melhor para você, mais do que qualquer um. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. O apóstolo Paulo, ele deixa escrito um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. Romanos 8, 28 é uma palavra com um impacto muito profundo com relação a pessoas que muitas das vezes não entendem o porquê de algumas circunstâncias, o porquê de algumas adversidades, o porquê que muitas das vezes a gente passa pela prova, enfrenta lutas, clama, chora, grita e não obtém resposta. Romanos 28, 8, 28 é um texto que muitas das vezes ilumina a nossa alma. Quando a gente está perdido, quando a gente está aflito. Ah tá, pastor, mas o que está escrito em Romanos 8, 28? O apóstolo Paulo deixa escrito assim: todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Ele diz, sabemos isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Deus está falando comigo hoje? Ele disse assim: Samuel, eu tenho pessoas que eu chamei. Essa pessoa que tu está conversando com ela, que tu está falando cara a cara com ela, Samuel, é uma pessoa que eu chamei segundo o meu propósito, Samuel. Essa pessoa que tu está de olho nela, que tu está de frente para ela, é uma pessoa que eu chamei segundo o meu propósito. Alguém disse, ele não consegue, ela não consegue, não vai viver nada, não vai chegar em lugar nenhum. E Deus está dizendo, você foi chamado para um grande propósito. Você crê que você foi chamado para algo grande de Deus? Você crê que você foi chamado para viver projeto grande da parte de Deus? Você crê que a mão de Deus está contigo hoje para erguer a tua autoestima, para tocar no teu coração e te dar um choque de ânimo e de fé? Porque é isso que Deus está dizendo hoje. Eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou te fortalecer, eu vou te capacitar, eu vou te estruturar, eu vou fazer você chegar na onde eu projetei para você. Porque eu sou Deus de projeto. Porque eu sou Deus de promessa. Porque eu sou Deus que quando eu falo, eu cumpro. Aí diz, é todas as coisas, não são a metade. Não é 10%, não é 30%, não é 50%, não é 70%, não é 90%, não é 95%, nem 99%, nem 99,9999. É 100%. Todas as coisas contribuem. Sejam elas boas, sejam elas ruins. É por isso que muitas vezes eu não entendo, e Deus está dizendo hoje, o critério do meu chamado não foi feito para você entender. Foi feito para você aceitar. O critério do meu propósito não foi feito para você entender, mas foi para você aceitar. Porque tem gente que diz assim, eu não entendo, Deus está dizendo, ei, cabeça dura, é para você aceitar, porque hoje você não entende o porquê do processo, mas tem coisa que é necessário Deus fazer acontecer na tua vida para você entender lá na frente, que Ele é Deus, que tem coisa grande, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa extraordinária se Deus revelar para você. Junto com o processo, junto com o propósito, o processo que tu vai enfrentar para viver o propósito, tu não aceita.
Deus, ele revela o propósito, mas ele fecha os teus olhos com relação ao processo. Deus, ele te mostra o teu futuro, mas ele não te mostra o teu processo. O que tu vai passar para tu chegar nesse futuro que ele projetou. Porque o futuro é a promessa, mas o processo é a trajetória que você tem que enfrentar. Por que, pastor, Deus não mostra o processo? Porque Deus não permite eu ver a trajetória, porque Ele sabe que se tu ver, tu vai dizer assim: eu não quero, eu não aceito, eu passo para outro, escolha outro, me deixe em paz. Quer que eu prove isso? Davi era um homem que a Bíblia diz que era chamado segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Deus vai na casa de Jessé, ao lado de Samuel, e Deus disse para Samuel: vá na casa de Jessé, porque tenho eu escolhido um rei. Deus não disse para Samuel quem vai ser o rei, Deus disse que tem escolhido. Porque Deus mostra o plano, mas Deus não mostra o processo. Aí Samuel vai, chega na casa de Jessé, traga os filhos. Aí Jessé traz Abinadab, Samar, traz Eliabe, traz 7 filhos. Fortes, robustos, de estatura, aparência. À vista de muitos, eram homens de capacidade física. No quesito guerra, no quesito enfrentar batalhas. Eram homens guerreiros. Que tinham uma aparência de, como é que eu posso dizer? Reis. Dignos de serem nomeados reis pela aparência. Aí quando Samuel vê o primeiro, ele diz: certamente é esse o rei. Aí Deus olha para ele e diz: não atentes para a aparência, porque a esse eu também tenho rejeitado. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora. A carne, isso aqui, ó. Esse trapo. O homem vê a roupa, o homem vê o penteado. O homem vê a barba falha, o homem vê o calçado. O homem vê a natureza física. E se engana naquilo que vê. Aí Deus diz para ele: mas eu vejo o coração. Vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. Porque não adianta ter aparência se o coração não está disposto a enfrentar guerras. Não adianta ter aparência, mas se não tem capacidade de enfrentar o gigante. Não adianta ter aparência se não tem capacidade de entregar a vida em prol de um propósito por Deus. Não adianta ter aparência se não tem capacidade de defender o nome de Deus. Mas só que Davi, ele não tem aparência. Mas Davi, ele tem experiência com urso. Davi tem experiência com leão. Davi tem experiência com ovelha. Davi sabe o que é uma ovelha rebelde e o que é uma ovelha obediente. O que é uma ovelha que precisa de cura e o que é uma ovelha que precisa de disciplina. Davi sabe o que é uma ovelha valiosa ao ponto de ir tirar da boca do leão e fazer com que aquele leão pague. Davi é alguém que tem um coração segundo o coração de Deus, mas que tem uma coragem que não vem dele mesmo, mas vem do próprio Espírito de Deus. Aí chega Davi dentro da casa. Aí Samuel diz: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Davi chega a Samuel e diz: Deus escolheu você para ser rei em Israel. Você vai ser o próximo rei. A partir dali a vida de Davi muda. Mas você não está entendendo. Deus chama Davi com 15 anos aproximadamente. Era um jovem, adolescente. Era um menino de baixa estatura, franzino em sua aparência.
Haja vista que alguns dizem que ele era ruivo, sardento, que ele tinha uma aparência desprovida da aparência dos seus irmãos, porque alguns estudiosos dizem que quando Jessé ele fala com o profeta, praticamente ele dá a entender que aquele filho era desvinculado dos outros filhos, porque era um filho do pecado. Só que Samuel ele diz: manda chamar, porque foi Deus quem escolheu. Davi chega lá pequenininho, franzino, magrinho, ruivo, sem entender nada, 15 anos, adolescente. Os seus irmãos já tudo velho, de 25, 24, 30 anos, já experientes na batalha. Tu vai ser rei, Davi. Tu vai ser rei. Só que a vida de Davi, ela começa a mudar a partir dali. Porque se Davi, quando Deus falou com ele que seria rei, Deus desse a opção para ele escolher se ele ia querer ou não. E Deus dissesse assim: olha, para tu ser rei, tu vai ter que perder muita coisa. Tu vai perder amigo. Tu vai perder muita coisa. Tu vai perder sacerdotes. Pessoas vão morrer por causa do teu chamado. Pessoas vão morrer para te defender. Sacerdote, o teu melhor amigo. Tu vai ser caçado, tu vai ter que fugir, tu vai ter que entrar em caverna. Tu vai comer o pão que o diabo amassou. Mas Davi tinha um chamado, ele era chamado para ser rei, mas para sentar no trono, existiu um processo de 15 anos de perseguição, de ameaça, de perdas e de lutas. Porque Deus não revela o processo, Deus revela o chamado. Deus revela o propósito. Deus mostra o teu futuro, mas Ele não diz o que tu vai passar no meio do percurso. Porque se Deus tivesse dado a opção e tivesse dito assim: olha, tu vai ser rei, mas para tu ser rei, tu vai ver muita gente que tu ama indo embora. Tu vai ser perseguido por aquele que deveria facilitar o teu chamado. Tu vai ver gente que você ama sendo levado, sendo ceifado desta terra. Você vai querer? Vai ser difícil. Tu vai fugir, tu vai se esconder. Vai passar momentos da vida que tu vai pensar que não vai aguentar. Vai chegar a fase que tu vai querer desistir, mas tu vai querer? Eu acho que eu e você, eu estou falando de mim e de você agora. Eu e você não toparíamos passar pelo que Davi passou para chegar onde ele chegou. Essa é a grande realidade. É por isso que Deus ele não mostra, querida. Você não entende hoje. É isso que eu estou querendo falar desde o começo desse vídeo. Deus, ele não te mostra. Não é para você entender ou não entender, é para você viver. Porque nosso trabalho não é entender, é aceitar, é deixar Deus no controle, é viver o projeto, é dizer: Deus, faz de mim o teu projeto, cuida de mim, toma a frente da minha vida, me conduz, Senhor, faz da minha vida o teu querer, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, quando está no monte Getsemane, derramando sangue no suor, ele olha para Deus e diz: afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feito a tua vontade. Jesus entendeu que mesmo sendo ele carne, um homem carnal, limitado das dores, sofrimentos e depressões humanas, ele não poderia se sujeitar à sua própria vontade, porque tinha uma vontade superior que deveria ser feita. E naquele momento ele diz: eu queria que o cálice fosse afastado, mas que seja feito a vontade do Senhor. O Senhor está dizendo hoje: eu sou Deus que sei o que é melhor para a tua vida, então aceite. Aceite, porque tu vai viver coisa grande. Tu vai viver coisa extraordinária.
Tu vai viver coisa sobrenatural. Eu hoje vim aqui da parte de Deus para dizer para você que vai valer a pena. Vai valer a pena. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o que eu vou descrever aqui, o que eu vou falar aqui, talvez se encaixe com o que você está passando. Escute, eu estou falando com alguém que é especial para Deus, com alguém que hoje Deus escolheu para dar um abraço. Deus está dizendo hoje: você foi escolhida, você foi escolhido, e o Senhor, Ele vai te dar um abraço emocional. Deus vai dar um abraço, um choque de ânimo na sua fé, e vai levantar a tua estrutura, a tua autoestima, vai levantar o teu ânimo, vai fazer você entender que essa situação é um processo passageiro que vai passar. Jesus está dizendo hoje: vai passar essa dor, vai passar esse processo, vai passar esse momento, e você vai viver o que Ele tem de melhor. Você crê? Clica aqui no coraçãozinho, clica no joinha aqui para dar uma força para essa mensagem. Escute. Eu vejo alguém hoje que vai viver testemunho lindo de vitória, e se eu fosse tu, deixava salvo. Porque esse vídeo vai servir de testemunho, e eu vejo você voltando aqui para agradecer e dizendo assim: Deus, obrigado. Porque aconteceu segundo o que Deus falou. Eu vejo você louvando a Deus, testemunhando. E o teu testemunho vai impactar vidas. Sabia disso? Tu vai ser uma inspiração para muita gente. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: eu também quero viver a transformação que ela viveu, que ele viveu. Tem gente que vai dizer assim: Deus, faz na minha vida como tu fez na vida de fulano, de ciclano. O teu nome vai ser citado como um símbolo de inspiração, de superação. Porque na boca de muitos tu não vai ser fracassada, tu não vai ser fracassado. Tu vai ser alguém que superou, que deu a volta por cima. E quando alguém falar, vai dizer assim: fulana deu a volta por cima. Fulano deu a volta por cima. Porque tudo é questão de fase e de tempo. O salmista disse: nunca vi um justo desamparado. Salmo 30, o salmista disse: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí Salomão, ele conclui dizendo assim, Eclesiastes capítulo 3: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de afastar pedra, de espalhar as pedras, mas há tempo também de ajuntar as pedras. Há tempo de aborrecer, mas há tempo de amar. Há tempo de rasgar, há tempo de costurar. Há tempo de guerra e tempo de paz. Deus está dizendo: eu sei qual é o tempo para a tua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você não queria viver. Um tempo que é de aborrecimento. Um tempo em que as pedras estão se espalhando. O tempo do pranto, o tempo do choro. Um tempo em que as coisas estão rasgadas. Um tempo em que não tem ninguém te abraçando. Um tempo que você está só plantando e não está vendo nada fluindo. Um tempo que é de guerra na tua vida. Um tempo que você vive aborrecido. Em que tudo está desmoronando, em que tudo está dando errado. Talvez o tempo seja esse, mas Deus está dizendo: mas também vai ter tempo de colher.
Mas também vai ter tempo de costurar, de consertar. Mas também vai ter tempo em que tudo vai ser colocado, em que as pedras serão juntadas. Vai ter tempo de ir, vai ter tempo de saltar de alegria. Vai ter tempo em que vai ter paz, vai ter amor, vai ter abraço. Vai ter tempo em que o Senhor é aquele que vai consertar aquilo que está rasgado. Vai ter tempo em que você vai ver a colheita dando fruto e você colhendo os frutos das lágrimas do sofrimento. O tempo, ele é passageiro. Passa o tempo da dor, mas vai chegar o tempo da cura, vai chegar o tempo do milagre, vai chegar o tempo da bonança, vai chegar um tempo em que você vai dizer: eu venci, eu consegui, eu cheguei lá. Eita Deus! Porque veja se não é verdade. Não tem tempo que tudo que a gente queria era só um abraço. Não tem tempo na nossa vida que tudo que a gente queria era só alguém do nosso lado para dizer: você vai vencer. Você vai conseguir. Não tem tempo na nossa vida que tudo que a gente queria era alguém do nosso lado para dizer assim: não desista. Apertar a mão, estender a mão e dizer: conte comigo. Só que não tem ninguém do lado. E você tem experiência no que diz respeito a muitas lutas. E Deus me disse: ama, fale para esta pessoa, entregue para ela a confirmação, o meu decreto e a minha oração. Deus mandou orar, entregar o decreto, entregar a confirmação, porque quantas vezes tu não dobrou o joelho dizendo assim: Deus fala comigo? Quantas das vezes você não dobrou o joelho dizendo assim: Deus me confirma, me mostra o que o Senhor tem, revela os teus planos, eu quero saber daquilo que o Senhor tem projetado. E Deus manda dizer para você hoje: se prepara. A confirmação que você precisava acabou de chegar, Deus manda dizer para você. A confirmação que você precisava, ela acabou de chegar. E o Senhor manda falar para você hoje: não baixa a tua cabeça não, vice. Não baixe a tua cabeça, não aceite a circunstância, não deixe o inimigo dizer o que vai e o que não vai ser de você. Porque Deus manda dizer assim: ei, vou eu, Senhor, colocar 3 coisas nas tuas mãos. Deus manda dizer, é uma confirmação de Deus para a tua vida. Primeiro, Deus manda dizer que Ele vai colocar uma chave em tuas mãos. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus que vou mostrar para você que no tempo certo as conquistas chegarão. Eu vejo uma chave nas tuas mãos. Essa é a confirmação de Deus. Segundo, Deus me mostra um papel nas tuas mãos. Um papel, um documento muito importante. E terceiro, escute com muita atenção. Eu vejo nas tuas mãos uma caneta. E vai chegar um tempo em que você vai assinar documentos com liberações, vai assinar documentos com permissões, com decretos, com conclusões, em que esses documentos serão decisões a despeito de muitas coisas, em relação não somente a você, mas a outras pessoas também. O Senhor manda dizer que Ele vai mudar esse processo. Nem sempre a gente vai estar embaixo, vai ter uma hora que a gente vai estar em cima, e Deus manda dizer assim: se prepare para decolar. O decreto que Deus manda entregar para você hoje, Ele manda dizer para você, é que Ele está quebrando hoje, está cancelando toda a maldição. Deus já deu ordem aos anjos, Salmo 91, que é justamente a oração que eu vou fazer diante de Deus. O Senhor mandou fazer uma oração do Salmo 91, que é a oração da proteção, da quebra de maldição e do livramento de Deus. E o decreto de Deus hoje é que Ele deu ordem a anjos para quebrar as maldições, para quebrar as correntes, para preparar o caminho. Porque Ele está dizendo hoje: aquilo que o diabo colocou no teu caminho para fazer dar errado, hoje Deus está tirando.
Os próximos dias Deus te dará sinais daquilo que Ele começará a fazer, porque tem coisa que estava dando errado, tem porta que estava fechado, tem pessoas que estavam fazendo com que tudo desse errado, atrapalhando, que Deus vai começar a afastar. Deus vai tirar do teu caminho os invejosos, aqueles que eram empecilhos, e vai deixar no teu caminho só pessoas que Ele colocará para te abençoar. Porque Ele está enviando o anjo para quebrar as maldições, para desfazer os laços e para preparar o seu caminho. Assim manda dizer o Senhor para você. E Deus manda dizer para alguém que chegou aqui hoje: se prepare, porque hoje Deus está preparando um caminho lindo para você passar. Se prepare, porque hoje Deus está preparando uma jornada de crescimento, de vitória, de amadurecimento, e tem muito chão para você andar. Tem muita vitória para você alcançar, tem muita bênção para você usufruir na presença de Deus. E se eu fosse você, já preparava o coração, porque tem coisa grande. Escute, se eu fosse você, eu preparava o coração, porque tem coisa grande vindo por aí. Está preparada? Estás preparado para o que Deus está para fazer acontecer? Ah, pastor, não estou preparado não, pois se prepare. Se prepara, porque tem coisa grande, viu? Deus está falando com o crente aqui hoje. E Ele está dizendo assim: vai ser lindo o que eu vou fazer acontecer na tua casa. Vai ser lindo o que eu vou fazer acontecer na tua vida. E eu quero orar para você. Coloca o teu nome. Coloca o teu pedido de oração aqui do lado, que eu quero colocar a tua vida no joelho na oração. Aqueles que não colocaram, apresente. Já deixa um joinha, um coraçãozinho. Quem puder, já deixa aquele mimo, aquele eu gostei demais, para abençoar essa obra, porque a obra não é do pastor, é de Deus. E tudo que você plantar, você vai colher na presença de Deus. Então ore. Feche teus olhos, una a sua fé com a minha agora, que eu quero fazer esta oração. Pai amado, Senhor, Pai querido, santo e tremendo Tu és, Deus. O Senhor é aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero liberar, Pai, esta mensagem, Senhor, nesta oração. Um decreto, Deus, em forma de oração sobre esta vida. Que todas as maldições estão sendo quebradas, porque o Salmo 91, ele fala exatamente isso. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tenda deste homem. Que o Senhor livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, o Senhor cobre com as asas e essa pessoa vai estar seguro. Que o Senhor é aquele Senhor que não permite que nenhum mal noturno, o que se propaga ao meio-dia, o que assola durante o dia na escuridão, Deus. O Senhor é aquele que guarda esta pessoa para que ela viva planos, projetos, que ela chegue na onde o Senhor projetou. O Senhor é aquele Senhor que cai 10.000 de um lado, cai 1.000 do outro lado, e o Senhor está sempre presente e cuidando, enviando teus anjos, dando ordem para guardar, para livrar e para não tropeçar um servo teu no caminho. Então, Deus, guarda essa pessoa de todo mal, quebra toda maldição, abençoa, protege e livra, Senhor, o teu servo de toda armadilha, de toda cilada. Eu quero apresentar cada nome, cada pedido, cada pessoa que chegou aqui, Senhor, clamando, orando, buscando, crendo, Senhor, na Tua potente palavra, que o Senhor possa pegar nas mãos e assim, Senhor, fazer de acordo com o Teu querer, pois eu entrego cada pedido, e que seja feita a Tua vontade, que o Senhor se revele, fazendo o Teu querer, para essa pessoa se surpreender e ver, Senhor, que o Senhor é grande e ela possa contar um testemunho lindo dos milagres que o Senhor vai fazer, pois hoje foi entregue o decreto, a oração e a confirmação, pois eu vejo essa pessoa vivendo, Senhor, um lindo testemunho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe com fé. Tem mais alguém que está precisando muito ouvir esse recado? Então mande para mais alguém. Mande para mais pessoas que precisam ouvir o recado de Deus. Se inscreva, ative o sininho e me siga, que Deus lhe abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.